capítulo 16, 24º dia, domingo. Curitiba amanheceu gelada, com uma cerração densa, dando sinal de que o sol apareceria perto do meio-dia. A energia ainda não havia retornado, o que deixaria Alex sem saber sobre a situação na penitenciária. E mais, o pneu traseiro do seu carro estava furado. Um pedaço de material deixado na rua de qualquer jeito pelo pessoal da companhia de energia acusava a situação. Por sorte, Júlia percebeu que Alex ainda não tinha saído e resolveu buzinar. Caso contrário, ele teria que pegar um ônibus até o bosque da cidade e com certeza chegaria atrasado. A resposta do jovem rapaz foi imediata. Pediu para que o esperasse, pois não teria como usar o seu carro. E apontando para o pneu, fez um sinal de positivo virado para baixo. Perguntou se ela gostaria de entrar. E com um sorriso, ela mostrou o relógio no pulso e balançou a cabeça, respondendo que não. Então Alex apressou-se e pegou sua Bíblia e sua cesta com o lanche, deu um pique até o carro e, ao se cumprimentarem com um beijo, seguiram rumo ao lugar combinado. No trajeto, a simpática moça resumiu seus dias, de forma que Alex também pudesse falar sobre os dele. Júlia disse que seus pais estavam bem, que contou a novidade para eles, o que os deixou um pouco preocupados. Porém, se desfizeram do sentimento ao dizer que Alex era um rapaz que também estava empenhado no estudo da palavra de Deus. E como sua mãe a conhecia bem, disse que não conseguiu esconder dela o caso do seu ex-marido. Da mesma forma, Alex relatou todo o ocorrido. No entanto, deu maior ênfase no sermão sobre o casamento explicado pelo pastor, o qual se estendeu até que chegaram ao estacionamento do bosque. Logo na entrada, uma dúvida: onde estaria Miguel? Júlia sugeriu que caminhassem à procura dele, pois estavam 20 minutos adiantados. Caso ele ainda não estivesse ali, voltariam ao ponto de partida e o esperariam. Aquele era o primeiro passeio deles. Alex não sabia se pegava na mão de Júlia ou se apenas a acompanharia do seu lado. Resolveu respirar fundo e arriscar. No primeiro contato de leve, Júlia não entendeu. Mas com uma ação mais concreta, Alex fez entender. E claro, não teria motivo para que ela negasse um gesto tão comum. Sendo assim, de mãos dadas chegaram ao portal do bosque. Ali, várias colunas altas e vermelhas davam as boas-vindas. Numa delas, uma placa banhada a bronze trazia o nome do bosque e a data de fundação. Mais adiante, não muito longe dali, uma pequena casa feita de pedaços de árvores, com seu jardim à sua volta e 2 bancos que eram divididos por uma pedra que também recebia uma placa com dizeres, recebia os visitantes e deixava à mostra algumas mobílias antigas. E naquele belo cenário, o sol já mostrava seus primeiros raios, o que impulsionou ambos a uma trilha feita com paralelepípedos. No início, um lago de cor bege claro fazia a separação do perímetro da casa com a trilha. Sobre ele, uma ponte de madeira trabalhada dava acesso a ela. A intensidade e a variedade do verde começavam a aumentar, e a cada centena de metros, uma coluna amarela trazia informações aos visitantes. Até ali, nenhum sinal do mendigo. 10 minutos de caminhada os levou a uma outra casa parecida com a primeira, porém bem maior e com algumas mesas do lado de fora. Tratava-se de um restaurante bem arquitetado e muito bem administrado pela guarda florestal. Ao lado, estrategicamente construído, um parquinho para as crianças fazia a alegria dos pequeninos. Havia uma enorme caixa de areia, onde um escorregador e alguns balanços divertiam a molecada. Troncos em forma de escadas permitiam que elas subissem e descessem até se cansarem. Ainda dentro da caixa de areia, outros troncos de diversos tamanhos, na posição vertical, permitiam que as crianças e os adultos andassem por sobre eles. Os níveis de dificuldade eram impostos pela altura de cada tronco. Mais à frente, um portão de ferro maciço que permanecia aberto apresentava uma nova trilha de chão batido e de terreno irregular. Sua mata era mais fechada e muito mais habitada pelas borboletas e outros seres que davam o ar da sua graça. Ela conduzia a outro ambiente que se destacava pelo lago e pela ponte curvada sobre ele.
Ali se encontravam alguns quiosques que, com suas churrasqueiras, permitiam a reunião familiar. Lixeiras determinando a separação do lixo orgânico do lixo reciclável estavam espalhadas por toda a região. Miguel também não estava ali. Com o relógio marcando 10 horas, Alex e Júlia chegaram à parte central do bosque. Era amplo e o verde se misturava com o colorido das flores. Aquele era o local onde o fluxo de pessoas era maior. O que pareceria ter se complicado acabou por facilitar a busca pelo professor bíblico. Alex subiu num dos troncos de altura média que servia para a guarda das bicicletas e teve uma visão privilegiada, já que dali em diante o terreno declinava levemente. A uns 50 metros, notou um grupo de crianças sentadas fazendo um círculo numa grama, porém não avistou Miguel. Resolveu olhar com mais atenção e percebeu que risadas eram dadas a todo instante. E num daqueles momentos, um homem com roupas batidas pelo tempo se ajoelhou e todos baixaram a cabeça. Era ele, Miguel estava ali, onde ele mais gostava, entre a natureza e rodeado de crianças, seres puros, herdeiros do reino celestial. Eles saíram correndo em disparada até ele. Chegando lá, esperaram o término da oração e o cumprimentaram. Miguel dispensou as crianças e disse que em breve eles se encontrariam novamente. Em seguida, abraçou Alex de forma calorosa e Júlia de maneira como se já se conhecessem há muito tempo. Olá, meus amados. Estão todos na paz de Deus? Depois de um belo sábado, creio que sim. Realmente um sábado com Deus e com a família é sempre bom. E o senhor, pastor, parece que estava se divertindo com as criancinhas? O que dizer destes benditos seres? Apenas que não é da vontade do Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Portanto, estávamos conversando sobre o plano de Deus na vida deles. Mas creio que chegou a hora dos adultos, não é? Claro, mestre. Bom, então vamos nos sentar naquela sombra, pois o sol já está ficando mais ardente. Alex não quis dizer nada para não constranger seu amigo, mas Miguel usava uma roupa diferente das que ele havia lhe dado. Aquelas eram muito mais surradas e sujas. Seu cabelo estava novamente engordurado e seu cheiro começava a ficar mais forte. Nitidamente, lhe faltava um banho. Acomodados à sombra de uma árvore, Miguel perguntou aos dois como fora estes últimos dias. Júlia foi detalhista e o deixou por dentro dos acontecimentos. Alex preferiu economizar, mas não deixou nada oculto. Relatou sua primeira experiência dentro de uma igreja evangélica e comentou sobre o sermão do pastor. Ele dizia: Então ele amarrou os assuntos e finalizou com uma bela oração. A música que veio na sequência foi emocionante e completou o assunto. Foi maravilhoso. Sempre que eu puder, quero ir. Senti-me com as baterias recarregadas. Você devia ver, mestre. Foi muito bom. Tenho certeza que sim. Principalmente na parte em que ele falou sobre a relação a três. Não concorda? Alex estalou os olhos, pois não havia lembrado de falar esta parte do sermão para Miguel, e perguntou: Como o senhor sabe? Eu sei porque eu estava lá. Acompanhei tudo do começo ao fim. Júlia aproveitou para uma indireta. Ah, bom. Achei que fosse mais uma das suas adivinhações. Miguel fingiu não ter ouvido e continuou: Os hinos de louvores a Deus estavam realmente emocionantes. E já que você tocou neste assunto, filho, quero lhes perguntar uma coisa. E vocês, decidiram o que irão fazer futuramente sobre esta nova caminhada a dois? Novamente, com toda a simpatia que lhe cabia, a moça alfinetou o mendigo. Me diz o senhor. O profeta aqui é o senhor, não é? Miguel riu descontroladamente. Júlia e Alex se olharam sem entender nada e optaram pelo sorriso amarelo, como se tivessem dado uma bola fora. E em seguida veio a explicação. Me desculpem, meus amados. Eu não fiz com a intenção de deixá-los encabulados. É que certas colocações às vezes me fazem rir. Me desculpem. Eu compreendo o seu coração, mas veja uma coisa. Dizia ele, apontando para um homem de terno e gravata que falava ao celular e que passava perto de onde estavam. Este homem representa o que para você? Não sei. Talvez alguém importante no mundo dos negócios? E você, Alex, o que vê neste homem? Um homem bem remunerado? Miguel baixou a cabeça
e a balançou negativamente, dizendo: Eu já disse, nem tudo o que parece ser realmente é. Este homem está indo a um casamento. Ele trabalha vendendo cachorro-quente e a sua vida é mais complicada do que vocês possam imaginar. Mas como o senhor sabe disso, se não é um profeta? Porque eu o conheço. Conheço a sua vida desde que nasceu. E o esforço dele para com a palavra de Deus está sendo maravilhoso. Seus olhos espirituais estão se abrindo para os novos horizontes. Alex franziu as sobrancelhas e disse: Então o senhor já conhece a família faz tempo, por isso o conhece bem. É isso que o senhor quer dizer? Exato, mas tem uma coisa que preciso... Entendi tudo, Júlia. Disse, interrompendo seu amigo e piscando um dos olhos para ela. Até agora, tudo o que foi previsto ou dito por nosso amigo aqui não passou de lógica. Não tem nada de profecia, é pura lógica, pura análise. Como na primeira vez que me chamou pelo nome, não foi uma adivinhação, foi devido ao meu crachá estar pendurado em mim. Como na vez que estava em minha casa e falou alguma coisa sobre as minhas filhas, sem que eu dissesse que as tinha, também não foi nenhuma adivinhação. Foi pelo simples fato de eu ter na estante quadros com as fotos das meninas. Poxa, nosso amigo aqui é psicólogo, advogado e tantas outras coisas mais. Não poderia ser diferente. A inteligência desse homem vai além. Somos nós que estamos viajando na paçoquinha. Sua amiga entendeu o recado. Alex não queria forçá-lo a dizer ser um profeta. Preferiu deixar as coisas acontecerem naturalmente. Então, continuou. Fique tranquilo, mestre. Não iremos importuná-lo com essas questões fantasiosas da nossa cabeça. Quem sabe um dia, com tempo para prosearmos sobre assuntos diversos, poderemos entender melhor sobre a sua vida e alguns segredos escondidos às 7 chaves. Certo, pastor? Miguel olhou para o alto em silêncio e, depois de alguns segundos, respondeu num tom mais sério. Filhinhos, a compreensão é gradativa. Vai surgindo aos poucos. Porém vos digo que qualquer que disser a este monte, dizia ele apontando para um empilhado de terra e em seguida para o lago, ergue-te e lança-te naquele lago, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Assim é a fé. Tem que estar no coração. E repito, nem tudo o que parece ser realmente é. Sem entenderem muito da frase, optaram pelo silêncio. Miguel continuou, dizendo: Creio que seja o momento adequado para uma conversa a 3 sobre este novo compromisso de vocês. Uma conversa baseada na palavra de Deus. O que vocês acham? Ambos responderam que sim, balançando a cabeça. E Miguel, suspirando alegremente, começou. Eu tenho certeza que você disse a ela uma boa parte do que escutou na igreja sobre a união matrimonial. Mas eu quero complementar aquelas belas palavras dizendo que a união entre homem e mulher é muito mais importante do que se imagina. A constituição familiar, a continuação genética é um assunto tão importante que até o inimigo de Deus se interessa por este assunto. Como assim, seu Miguel? Deus quer que a sua criação faça parte da família celestial. Já o diabo quer o contrário. E quando começamos a entender melhor o significado da palavra família, entendemos a representação do Pai dentro deste contexto. Por exemplo, em Mateus, capítulo 6, versículo 9, Deus aparece como Pai. Acompanhem comigo o que diz. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Ou seja, Jesus não diz, meu Pai que estás nos céus. Pelo contrário, ele diz, Pai nosso. Dando a entender de que Deus é Pai, não apenas de Jesus no sentido humano de compreensão, mas sim de todos nós. Exatamente. Respondeu Miguel, pegando em sua mão, e em seguida prosseguiu. Também encontramos dentro do lar familiar Deus sendo representado como um esposo apaixonado. Podemos comprovar isso em todo o capítulo 2 de Oséias, mas o versículo que verão mais claramente vai do 16 ao 19. E lá diz assim: E naquele dia, diz o Senhor, tu me chamarás meu marido, e não mais me chamarás meu Senhor.
e da sua boca tirarei os nomes dos Baalins, e não mais se lembrará desses nomes. E naquele dia farei por eles aliança com as feras do campo, e com as aves do céu, e com os répteis da terra. E da terra quebrarei o arco, e a espada, e a guerra, e os farei deitar em segurança, e desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias. E se voltarmos no livro de Mateus, capítulo 24, versículo 27, veremos o seguinte: porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até ao Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Percebem a representação do Filho na questão familiar? Mas posso citar outra passagem que está em João, capítulo 5, versículos de 16 a 19. Leia esta para mim, Alex. Ok, já estou achando... aqui está. E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Uau, que interessante, mestre! Mas será que tem alguma passagem que apresente Deus na figura de irmão, por exemplo? Júlia, leia você esta. Está em Romanos, capítulo 8, versículo 29. Certo. Aqui fala o seguinte: porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nossa, até me arrepiei. Mas tem mais. Acompanhem comigo em Hebreus, capítulo 2, versículo 10 e 11. Vejam que magnífico. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Fascinante! Não tenho dúvidas que Deus também se apresenta como amigo. Mas só por questão de conhecimento, onde encontramos esta passagem? Claro, e digo para vocês que Deus se mostra como o amigo consolador de todos. Está em João, capítulo 14, versículo 16. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. No mesmo instante, Júlia perguntou: e mãe, será que Deus atua como mãe também? Você ainda tem dúvida, filha? Veja quão maravilhosa é a passagem que está em Isaías capítulo 49, versículo 15. Leia você mesmo. Só um instante, cadê? Aqui, achei. Isaías capítulo 49, versículo 15. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Lindo, lindo, lindo. Glórias a Deus por isso. Mas o que tem Satanás com tudo isso? O paciente pastor se mostrou afetuoso e respondeu olhando para o horizonte com um ar de tristeza. Quando este mundo foi criado, colocou os seres humanos para viverem em plena harmonia com Deus. Porém, algo muito ruim aconteceu. Mesmo sabendo que eram filhos legítimos de Deus, eles negaram o Pai. Aceitaram a oferta nojenta de Satanás, que não perdeu tempo e os sequestrou. O semblante de Alex mudou instantaneamente, pois não havia como não lembrar da sua filha, de como a ludibriaram para realizarem o sequestro. Ele sabia bem o que Miguel estava dizendo. O mendigo, depois de passar sua tristeza em sua fala e em seu olhar,
tornou a sorrir olhando para o céu e continuou. No entanto, meus queridos, da mesma forma que muitos escolhem negar Deus como seu legítimo pai, mãe, esposo, filho, irmão e amigo consolador, há aqueles que aceitam Deus com todas estas características. E com isso conseguem perceber que aqui, Dizia ele abrindo os braços no intuito de mostrar o planeta. não é a sua casa. Portanto, acabam desenvolvendo um relacionamento maravilhoso com Jesus, tornando-se cada vez mais parecidos com Ele. Por essa questão é que Jesus fez a seguinte oração: Miguel fechou os olhos e declamou com voz suave e decidida. Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. João, capítulo 17, versículos de 14 a 16. Alex empolgou-se e fez o seguinte comentário. Que coisa, hein, mestre? Jesus diz 2 vezes que não é do mundo e que os que o seguem também não são. E o interessante é que fala também que o mundo ficou com ódio deles, porque eles não são do mundo. Isto faz muito sentido, pastor. Miguel elogiou as 2 colocações, dizendo que Deus estava muito orgulhoso deles e que eles estavam tomando o caminho junto daqueles que aceitavam fazer parte da família celestial. Explicou que quando se decide encontrar Jesus e o aceitar, as pessoas vão percebendo que estão ficando diferentes do mundo e cada vez mais parecidas com ele. Então Alex o questionou da seguinte forma. Caro amigo, eu senti uma diferença em meu viver, mas ainda não sei se estou vivendo como um cristão iniciante. Como posso saber se estou realmente agindo diferente do mundo? Miguel deixou escorregar outro sorriso no canto da boca e respondeu. Filho, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 20, Paulo diz que as pessoas são embaixadores de Jesus. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, um embaixador tem o papel de representar bem seu país enquanto está fora. E se vocês são embaixadores de Cristo, longe de seu país, no caso, o céu, então vocês se encontram em terras estranhas. Estranha e cheia de coisas erradas. Assim fica mais complicado representar alguém tão importante. Não se esqueça que Cristo também viveu aqui neste mundo, cheio de coisas erradas. Ele viveu num país dominado por um império corrupto, injusto e imoral. Mesmo assim, quando lhe perguntaram se era ilícito pagar impostos, ele respondeu: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Isto está em Mateus, capítulo 22, versículo 21. Ou seja, minha querida, é totalmente possível ser uma embaixadora em meio a tantas coisas erradas. Você está se tornando uma embaixadora de Deus, uma cidadã do reino de Deus, e ainda está aqui neste mundo. O que quero dizer é que as leis desse mundo devem ser cumpridas. Jesus afirmou isso em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13. Leia para nós, Alex. Sujeitai-vos a toda autoridade humana por amor do Senhor, quer ao rei como soberano. Entendi, mas o que fazer quando as leis civis se confrontam com as leis de Deus, mestre? Como, por exemplo, na empresa onde trabalho existe uma lei, ou contrato, que diz que devo trabalhar de segunda a sábado e, quando necessário, aos domingos, dando direito a uma folga na semana ou uma remuneração em dinheiro. Como atuar nessas ocasiões? Excelente pergunta. E tenho certeza que você só assinou este contrato porque ainda não conhecia a palavra de Deus. Júlia irá lhe responder como se deve agir nesses casos, lendo Atos capítulo 5, versículo 29. Certo. Respondendo, Pedro e os apóstolos disseram: Importa antes obedecer a Deus que aos homens. Isto quer dizer que Deus deve vir sempre em primeiro lugar. Simplesmente perfeito.
Mas onde eu e o Alex aparecemos como casal nesta história toda? Com muita paciência, lhe respondeu: Amada minha, vocês fazem um belo casal e se continuarem neste caminho, não vejo motivos para não se unirem numa só carne. O inimigo não quer que ninguém se entregue a Deus, muito menos um casal. Lembre-se que ele detesta o amor e vocês estão unindo forças para colocar barreiras nos planos do diabo. Vocês estão prestes a dar início a uma oportunidade para suas filhas que vocês não tiveram. Crescer numa família onde se segue os mandamentos de Deus. Vocês não escolheram em qual família nascer. Elas também não escolheram. Mas a diferença é que seus filhos terão a oportunidade de crescer ouvindo a palavra. Então cabe a vocês construírem uma família feliz para elas desde a infância. Lá em Salmo 127, versículo 3, diz: Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. E por serem propriedades do Senhor, são presentes que Deus confiou aos cuidados de vocês. E Ele clama à humanidade o seguinte: E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 6 a 7. E acrescento mais: um dia o Senhor irá perguntar: onde estão os filhos que lhes dei? E a resposta deverá ser a mesma de Isaías, capítulo 8, versículo 18. Leia para nós, Júlia. Leio. Aqui diz: Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, por sinais e por maravilhas em Israel, da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. E é assim que deve ser. Mas será que vocês, cumprindo todos estes requisitos, irão ter problemas? Ou serão uma família totalmente feliz? Difícil quem não tem. Mas acredito que, tendo a mesma visão cristã, será tudo mais fácil. Disse Alex, convencendo-se da resposta. Não é bem por aí, querido. Muitos casais seguem a mesma doutrina e duram unidos muito menos que muita gente que não acredita em Deus. Pois em alguns casos, um descrente é melhor preparado para lidar com suas emoções do que um crente. Em outros casos, não há um conhecimento profundo da intimidade do cônjuge, mesmo que eles sigam a mesma fé cristã. O pastor falou sobre isso no sermão de ontem. Lembra, Alex? Lembro. E se entendi bem, quando há um conhecimento aprofundado de quem se ama, isto passa a ser o melhor remédio para resolver alguma situação. Tem razão, filho. E se vocês procederem como ordena o Senhor, não precisarão se divorciar. Hoje os casamentos duram cada vez menos. As pessoas acham que o divórcio pode ser feito sempre que quiserem, sempre que estão infelizes. E não é assim? Se analisarmos que está inviável conviver com a pessoa, não podemos nos divorciar? Miguel a olhou com ternura e respondeu: A mente do ser humano é muito limitada. Acham que nas primeiras dificuldades ou nas primeiras crises entre o casal, devem abandonar o barco. Porém, eu vos digo, Deus não se alegra com isso. Não me entenda mal, Júlia. O Pai Celestial não quer ver ninguém infeliz. Porém, a Bíblia ensina como ter uma vida feliz. E foi isto que eu e Nazareno tentamos explicar para vocês até agora. Veja o que a Bíblia apresenta sobre o divórcio. Me acompanhem na leitura de Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 6. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio macho e fêmea, os fez e disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Entendeu como esta questão é mais séria do que se imagina?
Deus permite a separação em apenas duas situações. A primeira está em Mateus, capítulo 19, versículo 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Ou seja, em caso de adultério, o divórcio está liberado. A segunda situação está em Romanos, capítulo 7, versículo 2. Porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligada pela lei. Mas morto o marido, está livre da lei do marido. Isto quer dizer que se o cônjuge morrer, o divórcio também é liberado e torna-se automático. Caso contrário, em nenhuma outra situação deve-se divorciar-se. Espera um pouco, pastor. Eu vi na Bíblia uma passagem que diz que a pessoa pode divorciar-se se o cônjuge não tiver a mesma fé. E se eu não me engano, eu abri a Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 14 e 15. Deixa eu ver se acho aqui. Aqui. Escute isso. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Percebeu que ali diz, se o descrente se apartar, aparte-se? Eu tenho certeza que Nazareno lhe ensinou que a Bíblia não se contradiz em absolutamente nada, certo? Sim. Então, algo de errado está acontecendo. E já lhe adianto que é por causa do que muitas religiões insistem em fazer, interpretação equivocada. Não leem todo o contexto e sim apenas o verso isolado. Para corrigir isto, vou ler desde o verso 10 ao 15. Escute com atenção. Todavia, aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Mas aos outros, digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ele consente em habitar com ela, não o deixe. Porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas, se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão. Mas Deus chamou-nos para a paz. Entendeu o que fala no início? Não se aparte do marido, não se separe do marido. Na minha opinião, aí no verso 10 e 11 continua falando uma coisa e outra do 12 ao 15. Ou será que continua interpretando errado? O problema, filha, está na sua visão equivocada do verso 15, que diz: mas se o descrente se apartar, aparte-se. Porque neste caso o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou-nos para a paz. Eu sei que é mais cômodo pensar assim, porém, ali Deus não fala para que você se divorcie do seu marido se ele for descrente, mas sim que, se por este motivo ele infernizar a sua vida ou começar a arruinar a sua vida e ele quiser sair de casa, deixe que ele vá. É isto que o apóstolo Paulo está explicando. Ou seja, divórcio apenas em caso de adultério ou morte do cônjuge. Se isto não acontecer, deve-se orar a Deus e pedir orientação. É o já falado relacionamento a três: o marido, a mulher e Deus. Por isso a união é tão importante, e é por isso que Satanás tenta acabar com um casamento onde Deus está presente. Paulo afirma em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, que o amor jamais acaba. Ou seja, Paulo
se refere do amor verdadeiro, quando o casal permite que Deus faça parte desta união. Estão conseguindo entender por que o divórcio não pode ser feito como muitos estão fazendo? Porque assim estão indo contra a vontade de Deus e aliando-se às vontades do inimigo, seja direta ou indiretamente. Miguel permaneceu falando por algum tempo, até que Alex sugeriu começarem a arrumar o lanche do almoço, enquanto tratavam sobre o casamento e o divórcio. E assim foi feito. Um lençol branco trazido por Júlia foi estendido na grama, dobrado em 2. Por sobre ele, próximo do centro, foram colocados as nozes, as castanhas, as maçãs, pão fatiado e o suco de abacaxi trazido por Alex. Em seguida, Júlia desfez a sua mochila, contendo fatias de bolo de cenoura, alguns biscoitos salgados armazenados numa vasilha e um refrigerante de 2 litros. Miguel, por sua vez, foi retirando seus itens da sacola plástica conseguida no mercado. Ali continha mel vegetal, produzido a partir das frutas e plantas, figos verdes rajados de roxo claro, suco da pura uva e pão caseiro. Estando todos os alimentos sobre o lençol, o mendigo parou o discurso. Pediu um momento de silêncio para que cada um agradecesse pelo que trouxe. Em seguida, um novo silêncio se fez. Miguel parecia observar tudo o que estava sobre o lençol. Então resolveu falar. Vejo que não passaremos fome hoje. Temos uma variedade de coisas aqui. Meu estômago já está roncando, Disse Alex, colocando a mão na barriga. Miguel tomou a iniciativa e, retirando o pão da embalagem, distribuiu uma fatia para cada um. Seu semblante estava sério, porém, sempre que falava algo, um tímido sorriso lhe vinha aos lábios. Dando sequência, o serviu com suco de uva, passou mel nas fatias do pão e disse: Quase tudo que temos aqui é saudável para uma vida longa. Não me diga que o senhor também é nutricionista. Na verdade, nunca fui chamado de doutor, mas sou médico daqueles que procuram a cura, seja ela qual for. Pasmo, Alex perguntou: além de tantas profissões, o senhor também atua na medicina? Que incrível! Isso quer dizer que a sua idade já é bem avançada, pois para se formar em tantas coisas importantes, somente com muitos anos de vida. Acredito que, mesmo não aparentando, o senhor deve ter uns 80 anos? Novamente, aquele sorriso gostoso de ser presenciado tornou a aparecer e a contagiar o ambiente. E, respondendo à pergunta, Miguel fez com que o casal descobrisse mais um dos seus segredos. Posso lhe afirmar que tenho mais de 90. E onde está a fonte da juventude, pastor? Também quero dar um mergulho. Pois é, mestre. Nos conte onde ela está. Miguel simplesmente apontou para o que iriam comer e respondeu antes de morder a sua fatia do pão. Um dos motivos para que se atinja uma idade avançada está aqui. Agora me caiu a ficha. Agora entendi o porquê de o senhor comer coisas diferentes. Está explicado. Mas a Bíblia fala alguma coisa sobre esse negócio de alimentação? Perguntou o jovem, enchendo a boca de pão. Existe uma regra para se viver bastante, mesmo sendo num mundo tão poluído como o nosso? Vou citar um exemplo bem fácil de entender, já que os dois possuem carro. Na maioria das vezes, as pessoas mais simples têm que esperar mais tempo para comprar um carro. Quando este dia chega, deve-se tomar cuidado para que a euforia não se transforme num grande incômodo. Pois vocês sabem o que acontece se abastecerem seu carro com óleo diesel quando ele só funciona com gasolina ou álcool. Realmente isso dá uma dor de cabeça. E se acontecer diversas vezes, então, nem quero imaginar. É pepino na certa. Vocês já aprenderam que tudo que é criado deve ter, por obrigação, o manual do fabricante ou de quem criou aquele produto. No caso do veículo, desta máquina motorizada, é especificado que tipo de combustível deve-se usar, o tipo de óleo, o tempo das revisões e assim por diante. Com o ser humano também é assim. E agora uma pergunta que vocês já têm a resposta na ponta da língua. Qual é o manual deixado pelo Criador para a máquina humana? A Bíblia. Perfeitamente. O ser humano é uma criação de Deus. Ele sabe qual é o melhor combustível a ser usado. Mas o que acontece com as pessoas?
Vão colocando qualquer tipo de combustível, qualquer tipo de óleo, sem se importarem se isto realmente está certo. As pessoas se esquecem de ler o manual do fabricante a respeito da alimentação e do estilo de vida. Então, comer certo é viver mais? Querida, o estilo que se adota para viver está totalmente ligado à longevidade. Coisas básicas do dia a dia são importantes para uma vida saudável, como, por exemplo, não fumar. Alex tateou os bolsos até encontrar um maço de cigarros escondido e, ao achá-los, baixou a cabeça. Priorizar a família, praticar atividades físicas, alimentar-se de frutas, verduras, grãos integrais, etc. Os grãos integrais, além de serem fontes de fibras, vitaminas e minerais, possuem propriedades funcionais que ajudam a prevenir diversas doenças. Entre elas, as doenças coronarianas. Junto com o consumo de vegetais, frutas, é possível confirmar a prevenção e controle das doenças cardiovasculares. As fibras presentes nos grãos integrais são principalmente fibras insolúveis, que atuam aumentando o bolo fecal e regulando o trânsito intestinal. Estudos sugerem que, com o consumo de fibras, o tempo de presença de bactérias patogênicas no cólon é menor, diminuindo assim o risco de câncer intestinal. E como eu já disse, é claro que, aliado ao consumo desses alimentos, é fundamental a manutenção de um peso adequado, prática de atividade física regular e consumo moderado de gordura, evitando assim a ingestão excessiva também de calorias. Pronto, captei o motivo de vê-lo naquela noite andando de bicicleta. Estava se exercitando. Mas há pelo menos 8 boas dicas que ajudarão vocês a viverem bastante. Quero começar citando uma que muitos não praticam por puro relaxo: o ar puro. Entendam, meus amados, que Deus criou o ar e deu ao ser humano o fôlego de vida. Este ar reveste a superfície da Terra com 79% de nitrogênio e 21% de oxigênio. E se olharmos na Bíblia, em Gênesis, capítulo 1, versículo 8, e capítulo 2, versículo 7, leremos o seguinte: E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Perceberam que as duas passagens se complementam? Enquanto conversavam, iam comendo tudo que estava ali. Então, pausadamente, Miguel foi explicando as dicas posteriores. Temos a água pura. O planeta Terra e o corpo humano foram feitos com 2/3 de água. Neste planejamento divino, pode-se entender que é necessário beber água suficiente para manter as funções do corpo normais. Júlia aproveitou para falar do caso de um conhecido dela, que teve pedra nos rins por deixar de tomar a quantidade de líquidos necessários e por adotar uma alimentação altamente salgada e apimentada. Em seguida, continuou ouvindo o mendigo. A terceira dica está na claridade, na luz solar. Em Gênesis capítulo 1, versículo 16, diz: E fez Deus os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas. Se for pesquisado o assunto, verão que a luz solar é um germicida eficaz. Ou seja, meus queridos, a casa deve ser bem arejada e banhada pelos raios solares. É de extrema importância que as pessoas com mais de 60 anos estejam expostas ao sol pelo menos 15 minutos por dia, antes das 10 horas ou depois das 16 horas. Mais uma vez, Alex conseguiu ligar os fatos, ao lembrar-se do mendigo sempre procurando ensinar em meio à natureza, onde há ar puro, ao estar quase sempre ao pé da grande árvore na praça, ao lado do riacho com água pura. Muitas situações estavam se encaixando encontro após encontro. E continuando a ouvi-lo, anotou em sua agenda a 4ª dica. Alimentação balanceada. Esta dieta saudável vem do Criador. Gênesis, capítulo 1, versículo 29 e 30. Ensina o seguinte: E disse Deus:
Eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore, em que há fruto que dê semente, ser-vos-á para mantimento. E todo o animal da terra, e toda a ave dos céus, e todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. E assim foi. Ou seja, meus queridos, o uso abundante dos produtos naturais como a verdura, os legumes, as frutas, os grãos e os cereais são necessários para uma alimentação balanceada. Porém, a moderação também é importante. É preciso comer nas horas certas e somente o necessário. O senhor se refere a qualquer tipo de comida ou apenas aos vegetais? Perguntou Júlia, após beber todo o suco de uva do seu copo. Eu falo num geral, mas o ideal é não comer carne. Carne nenhuma? Calma, filha. Eu chego lá. A carne não está proibida. Entendam que quando aconteceu o dilúvio, nenhum alimento designado por Deus restou na terra. Ou seja, o uso da carne foi liberado por Deus temporariamente até que novamente se produzisse frutos. Mas se optarem por comê-las, há uma recomendação divina quanto às que são liberadas e às proibidas. Isto vem desde a antiguidade, como mostra Gênesis capítulo 7, versículo 2. De todos os animais limpos, tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Então Deus estabeleceu regras para definir quais são os animais comestíveis? Perguntou Alex, experimentando o bolo de cenoura. Sim, Respondeu Miguel, enchendo seu copo com suco de abacaxi. em Levítico, capítulo 11, versículo 3, é dito o seguinte: dentre os animais, todo o que tem unhas fendidas e a fenda das unhas se divide em duas e rumina, deles comereis. E quais são eles, seu Miguel? A Bíblia irá responder. Leia Deuteronômio, capítulo 14, versículos de 4 a 6. Bem no começo da Bíblia. Achei, aqui está. Diz assim: estes são os animais que comereis: o boi, a ovelha e a cabra, o veado e a corça, e o búfalo, e a cabra montês, e o texugo, e a camurça, e o gamo. Todo animal que tem unhas fendidas, divididas em duas, que rumina entre os animais, aquilo comereis. Mas por que eles, pastor? Porque estes são os animais que possuem um sistema digestivo complexo, capaz de eliminar grandes quantidades de resíduos tóxicos do próprio organismo, que fariam mal à saúde humana. Já os animais impuros possuem um sistema digestivo inferior, que não elimina bem as toxinas, fazendo com que a carne não seja boa para a alimentação. E quais são estes animais? Continue de onde Júlia parou e leia até o verso 8. Porém, estes não comereis: dos que somente ruminam, ou que têm a unha fendida, o camelo, e a lebre, e o coelho, porque ruminam, mas não têm a unha fendida, imundos vos serão. Nem o porco, porque tem a unha fendida, mas não rumina, imundo vos será. Não comereis da carne destes, e não tocareis nos seus cadáveres. Quero complementar a passagem com Isaías, capítulo 66, versículo 17, que diz: os que se santificam, que se purificam nos jardins uns após outros, os que comem carne de porco e a abominação e o rato juntamente serão consumidos, diz o Senhor. Caramba, mestre, que texto forte! Deus compara a carne do porco igualmente à carne de rato. Disse Alex, fazendo uma careta. Logo o porquinho que é tão gostoso. E o cardápio proibido não para por aí. Temos as aves, os insetos e os animais marinhos que também devem ser selecionados. Em Levítico, capítulo 11, versículos de 9 a 20, apresenta a seguinte relação: de todos os animais que há nas águas comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nas águas, nos mares e nos rios, esses comereis.
Mas todo o que não tem barbatanas nem escamas nos mares e nos rios, todo o réptil das águas e todo o ser vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Ser-vos-ão, pois, por abominação. Da sua carne não comereis e abominareis o seu cadáver. Todo o que não tem barbatanas ou escama nas águas será para vós abominação. Das aves, estas abominareis. Não se comerão, serão abominação a águia e o quebrantoço, e o chofrango, e o milhano, e o abutre, segundo sua espécie. Todo o corvo segundo sua espécie, e o avestruz, e o mocho, e a gaivota, e o gavião segundo a sua espécie. E o bufo, e o corvo marinho, e a coruja, e a gralha, e o cisne, e o pelicano, e a cegonha, a garça segundo sua espécie, e a popa, e o morcego. Todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés, será para vós uma abominação. Todos estes não podem fazer parte da alimentação. Aqueles que foram liberados estão na sequência dos versos do 21 ao 22. Mas isto comereis de todo inseto que voa, que anda sobre 4 pés. O que tiver pernas sob os seus pés, para saltar com elas sobre a terra. Deles comereis estes: a locusta, segundo a sua espécie; o gafanhoto devorador, segundo a sua espécie; o grilo, segundo a sua espécie; e o gafanhoto, segundo a sua espécie. Mas, pastor, eu estava assistindo um pastor num destes canais abertos e ele dizia que toda carne que estivesse no açougue poderia ser ingerida, até a carne de porco. E se eu não me engano, ele citou 1 Coríntios 10, 25. Bom, antes de falar sobre esta passagem, quero dizer que um dos problemas da carne de porco está na gordura saturada, na larva deste animal, que é responsável pela doença chamada triquinose, na enfermidade que causa o protozoário ciliado, que é a tênia do porco. Estas larvas migratórias podem invadir músculos esqueletais, o cérebro, a medula dos ossos, a retina e os pulmões. Nas afecções graves, a morte pode ocorrer até a 6ª semana após o contágio. Agora, quanto ao que o pastor falou na televisão, lá diz assim: comei de tudo quanto se vende no açougue sem perguntar nada por causa da consciência. Porém, eu lhe digo, mais uma vez o texto foi lido fora do contexto. Foi interpretado de uma forma isolada. Pois imagine você indo até o Japão, por exemplo. Lá o açougue deles é totalmente exótico, tem carne de todo tipo. Existem países comunistas que servem lagarto, cobras, cachorro, gato, cavalo, entre outras coisas. Você comeria isso? Creio que não. Entendam que o contexto aqui é outro. Deve-se primeiro ler 1 Coríntios capítulo 8, versículo 4. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Ou seja, Paulo está dizendo que se deve comer de tudo no açougue, independente se foi sacrificado a ídolos ou não. Porque o ídolo não é coisa nenhuma. Existe só um Deus. Este é o contexto correto. O contexto das carnes sacrificadas. De forma alguma está dando a permissão para se comer cachorro, cavalo, rato, etc. Mais alguma dúvida? Eles apenas balançaram a cabeça dizendo que não. Um pouco de cada coisa que eles trouxeram para o almoço foi se esgotando. Então, praticamente saciados, Miguel sugeriu que eles fossem até a outra parte do bosque. Disse que deixassem de fora da mochila as nozes e as castanhas para comerem enquanto caminhavam. Estando todos em comum acordo, o pastor Miguel continuou enquanto se arrumavam para dar início à travessia do bosque. A 5ª dica para ter uma vida longa diz respeito à atividade física. Quando Deus criou o homem, não o fez para viver parado. Em Gênesis capítulo 2, versículo 15, deixa bem clara esta situação. E tomou o Senhor Deus o homem,
e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Júlia, olhando alguns animais espalhados na mata, disse: Se Adão e Eva, que estavam todos os dias na presença de Deus, precisavam viver em constante movimento, imagine nós. Parece que o lema é transpirar. Seja como for, o importante é se mexer. Exatamente, meus queridos. Praticar exercícios físicos pelo menos 1 hora por dia durante 3 dias na semana permite que o coração continue saudável, mantém o colesterol sob controle e a pressão arterial também. E além de tudo isso, combate os efeitos que causam o estresse crônico, a depressão e a ansiedade. Esta parte da atividade física já é mais falada na televisão. As pessoas têm mais noção disso do que a questão da luz solar, do ar puro, etc. Disse Júlia ao respirar fundo. Você está certíssima, filha. Mas o que menos se fala na televisão e o que mais precisa ser feito, aliado às outras dicas, é o descanso. Ele entra na dica número 6. Foi assim que Deus deu o exemplo ao ser humano. Ele descansou no 7º dia, após ter criado o mundo. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 3, diz: E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. E no descanso semanal, é preciso que seja repousado com no mínimo 8 horas de sono. Eu li numa matéria, pastor, Disse Júlia arrumando os cabelos. que o cérebro possui uma glândula chamada pineal. Isso mesmo, pineal. Ela produz a melatonina, um hormônio responsável pela regularização do sono e do ritmo biológico. E se eu não me engano, isso acontece com maior frequência durante a noite, entre 2 e 3 da manhã. Não está errado. O descanso é fundamental. E junto com este descanso é necessário que se faça valer a 7ª dica: o domínio próprio. Vocês que estão prestes a adotar um novo estilo de vida, após aprenderem sobre estes assuntos bíblicos, terão que exercer o autocontrole. E esse desafio vem devido à abstinência. O equilíbrio é um princípio divino. Tudo em excesso faz mal. Mesmo as coisas boas da vida precisam ser moderadas. Nem mesmo o descanso, o trabalho, o sexo devem ser realizados de forma sem controle. Num determinado ponto da caminhada, o topo das árvores se tocavam, dando a impressão de um longo túnel verde sem fim. E foi ali que Alex sacou da mochila da Júlia o refrigerante. Pegou o canudo e começou a beber enquanto conversavam. Júlia, negando o refrigerante, igualmente a Miguel, perguntou: Existem coisas do dia a dia que devemos banir das nossas vidas? Coisas que achamos certo, mas por não termos o conhecimento, mantemos ativos em nossos afazeres? O álcool é um deles. Ele é responsável por 50% dos acidentes de carro e 25% dos suicídios. Em Provérbios, capítulo 23, versículos de 29 a 35, fala sobre a ingestão do álcool. Diz assim: Para quem são os ais? Para quem os pesares? Para quem as pelejas? Para quem as queixas? Para quem as feridas sem causa? E para quem os olhos vermelhos? Para os que se demoram perto do vinho. Para os que andam buscando vinho misturado. Não olhes para o vinho quando se mostra vermelho, quando resplandece no copo e se escoa suavemente. No fim picará como a cobra e como o basilisco morderá. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidades. E serás como o que se deita no meio do mar e como o que jaz no topo do mastro. E dirás: Espancaram-me e nem me doeu, bateram-me e nem senti. Quando despertarei? Aí então beberei outra vez. Não é assim o que acontece com os bêbados? E isto não ficou registrado apenas para aquele povo, mas sim para toda a geração. É só lermos Levítico, capítulo 10, versículo 9.
Não bebereis vinho nem bebida forte, nem tu, nem teus filhos contigo, quando entrardes na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. Mas além do álcool, existem outros perigos, que nem mesmo as crianças se dão conta. Os refrigerantes que contêm cafeína, ou seja, abster-se de tudo o que faz mal à saúde é inegociável. Está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 19 a 20. Ou não sabeis que vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Alex, que tomava o mesmo refrigerante citado, perguntou: Doutor Miguel, por que essa bebida faz mal? Por causa dos seus ingredientes. Além de serem fortes ao organismo, a cafeína, se tomada com frequência, pode viciar a pessoa. Ou seja, ela viciada naquilo irá beber sempre, e isto lhe fará muito mal a longo prazo. Mas não é só isso, não, filho. Temos os alimentos condimentados, cheios de pimentas, oréganos, alimentos com açafrão e assim por diante. Isso tudo passa despercebido. Agora entendi por que recusou meu café no escritório. Então, parece que eu estou pecando, mestre. Ouça o que diz em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Eu compreendo que há um sabor especial no refrigerante, no chocolate, entre outras coisas estimulantes. Porém, quanto demasiado irá fazer mal à saúde. E se conscientemente você agride sua saúde, então você está pecando. Alex entendeu, mas não se desfez do refrigerante. Continuou bebendo até sentir-se satisfeito. Miguel não o repreendeu, pois a escolha deveria partir do seu aluno. Era ele quem deveria mostrar o domínio próprio falado há pouco. Sabia também que isso não aconteceria de uma hora para outra. No entanto, naquele momento, o que foi presenciado foi o domínio do prazer oferecido pelo refrigerante sobre o ser humano. Minutos depois, eles chegavam ao final da trilha e também do bosque. Os prédios e as casas já se faziam presentes. Próximo dali, torcedores dirigiam-se para o estádio de um dos times da cidade. E ao encontrar um banco desocupado, sentaram-se e permaneceram com a atenção totalmente voltada a Miguel, que prosseguiu falando. Se a Bíblia diz que o corpo é santuário do Espírito Santo, então não se deve jogar lixo neste santuário. Deus quer que a moderação faça parte da vida das pessoas, e o cultivo da boa saúde está ligado a isto. Em 3 João, capítulo 1, versículo 2, diz: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Queridos, dizia ele, abraçando Alex e Júlia, um de cada lado. Deus quer se comunicar com vocês. Ele quer morar em seus corações e em suas mentes. Mas como ele irá fazer isso se a mente das pessoas está enfraquecendo? Como ele pode habitar num corpo enfermo, debilitado pela má alimentação? Deus deseja ajudá-los a mudar o estilo de vida de vocês para que suas mentes estejam lúcidas para receber as impressões do Espírito Santo. Existem outras dicas para o cuidado do corpo, mestre? Sim, em alguns países se pratica mutilação genital feminina. E quanto aos homens, o que se vê é operação genital. Bom, seja lá o que for que se queira fazer, não é permitido mutilar a parte genital feminina nem a masculina. Isto está em Deuteronômio, capítulo 23, versículo 1. Aquele a quem forem trilhados os testículos ou cortado o membro viril, não entrará na congregação do Senhor. Outra dica importante é que não se use o sangue nem a gordura de animais. Minha avó usa muito a gordura do porco para fazer as coisas, disse Júlia, olhando para alguns policiais que passavam por ali. Isto acontece muito.
mas não pode. Leia o que diz Levítico, capítulo 7, versículos de 24 a 26. Porém, pode-se usar da gordura de corpo morto e da gordura do dilacerado por feras, para toda a obra, mas de nenhuma maneira comereis. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada do seu povo. E nenhum sangue comereis em qualquer das vossas habitações, quer de aves, quer de gado. Pois então, acho que ela nunca ouviu falar disso. Sabe como é o povo do norte do estado, acostumado a comer de tudo e sempre em abundância. Quanto a isso, a gula também não agrada a Deus. Em Gálatas, capítulo 5, versículo 21, ensina que se deve evitar a glutonaria, pois não herdarão o reino de Deus os glutões. Leia para nós, Alex. Está bem, já achei esta passagem. Diz o seguinte: invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Talvez seja esse um dos motivos de algumas religiões abominarem as festas de aniversários. Tem mais alguma dica para o corpo? Mais uma. Alguém sabe o que é patologia? Júlia prontificou-se a responder. É a parte da medicina que estuda as doenças, seus sintomas e a natureza das modificações que elas provocam no organismo. Muito bem. Então estamos falando de sanitarismo, da higiene de um lugar. Por isso nos banheiros se tem o vaso sanitário e todos sabem para que ele serve. A Bíblia já tratava deste assunto muito antes da patologia existir. Escutem o que dizem Deuteronômio, capítulo 23, versículo de 10 a 13. Quando entre ti houver alguém que, por algum acidente noturno, não estiver limpo, sairá fora do arraial. Não entrará no meio dele. Porém será que, declinando a tarde, se lavará em água, e em se pondo o sol, entrará no meio do arraial. Também terás um lugar fora do arraial, para onde sairás. E entre as tuas armas terás uma pá. E será que, quando estiveres assentado fora, então com ela cavarás e, virando-te, cobrirás o que defecaste. Simples, não é? Assim, a higiene do ambiente não permite que bactérias prejudiquem o corpo. Enquanto conversavam, um grupo de torcedores cantavam em coro e gesticulavam com movimentos bruscos e autoritários. Palavrões e ofensas ao time adversário eram pronunciadas a todo instante. Todo tipo de gente passava por ali. Alex preocupou-se e sugeriu que mudassem o local do estudo. Porém, o mendigo se mostrou decidido em permanecer ali, alegando que a baderna iria passar dali para dentro do estádio, localizado a 500 metros. Júlia, que beliscava alguns biscoitos salgados, disse: Tem gosto para tudo mesmo. E vendo estas pessoas, seu Miguel, me lembrei de lhe perguntar algo. Como deve ser a aparência de um cristão? Boa pergunta. Em primeiro lugar, vem a simplicidade. Em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3, fala: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Sendo assim, logo ligamos o fato das joias, dos adornos, o modo de se vestir que as mulheres tanto gostam. Está em Êxodo, capítulo 33, versículos de 5 a 6. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: És povo de dura cerviz. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém, agora tira os teus atávios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atávios, ao pé do monte Horebe. Outra coisa, querida Júlia,
A roupa deve ser agradável, mas ainda assim sem esquecer da simplicidade. Leia para nós o que diz em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 9, diz que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças, ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos. Porém, amados, a simplicidade não pode ser comparada com o desleixo, pois ele ofende a Deus. E junto com essa questão está o desleixo com o corpo, que é quando se marca a pele com qualquer coisa que seja. Muitos homens e mulheres que estão indo para este estádio passaram por nós exibindo suas marcas, suas tatuagens. A fisionomia do mendigo começava a mudar. Isso não faz parte da aparência cristã. Em Levítico capítulo 19, versículo 28 diz: Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Estas são as dicas para uma vida cristã, para entrarmos em harmonia com as vontades do Pai. E dentre estas vontades, como já falei antes, Deus quer que a mente humana esteja lúcida. E para isso também tenho boas dicas. A primeira é que mesmo o estudo deve ser moderado, seja ele qual for. Está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 12. E, demais disto, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e o muito estudar é enfado da carne. A segunda dica é ocupar-se com coisas boas para a mente. Paulo disse aos Filipenses em sua epístola, no capítulo 4, verso 8, o seguinte: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. A ansiedade também não faz bem, Alex. Existem aqueles que ficam ansiosos por pequenas coisas. Isso é muito prejudicial para a saúde. Vejamos o que Mateus nos diz sobre isso no capítulo 6, do verso 25 ao 34. Leia para nós, Júlia. Claro, diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham, nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Que lindo, pastor! E aqui no final diz que se buscarmos o reino de Deus, todas as coisas serão acrescentadas. Isto é fé pura. De fato é lindo, minha filha. Mas preciso fazer uma correção. No texto não diz que todas as coisas serão acrescentadas, mas sim que todas estas coisas serão acrescentadas. E isso tem muita diferença, pois o ser humano realmente deseja que tudo lhe seja acrescentado quando se busca o reino de Deus. Porém, o Pai Celestial afirma que todas as coisas citadas nestes versos serão acrescentadas.
Então cuidado ao saírem falando alguma coisa que acharam ter entendido, pois isso pode fazer uma bagunça doutrinária. Bom, a última e mais importante dica é a prece-terapia, a terapia por meio da oração. E encontramos algo na Bíblia falando a respeito. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Ou seja, meus queridos, se juntarmos tudo isso que falamos até agora, o casamento entre o homem, a mulher e Deus, a boa alimentação, o cuidado com o corpo, com a mente, com a aparência, então, filhinhos, vocês estarão caminhando nos passos do Senhor. Serão cristãos exemplares. Só que ainda tem algo importante para dizer neste dia que irá complementar esta regra de fé cristã. É sobre a igreja. Como assim, mestre? Perguntou Alex ao pegar alguns biscoitos com sua vizinha. Amados, tudo que eu e Nazareno ensinamos a vocês desde o primeiro dia até hoje, se vocês seguirem firmes na fé, vivendo esse aprendizado, posso afirmar de que vocês fazem parte da Igreja de Deus. No entanto, me refiro também à igreja física, o lugar onde se reúnem o povo de Deus. O senhor está querendo dizer que mesmo eu sendo um cristão exemplar, eu preciso frequentar uma igreja? Será que a minha salvação também depende disso, pastor? Miguel fez uma análise do tempo olhando para todos os lados. Notou que a hora havia passado rapidamente. O pôr do sol já começava e sua meta era terminar antes do anoitecer, para evitar alguma situação desconfortável na saída dos torcedores. O frio voltava a rondar a região. Alex e Júlia estavam prevenidos e vestiram roupas mais quentes. Porém, Miguel, com os pelos arrepiados pelo vento gelado que começava a soprar, estava apenas de camiseta e, passando a mão nos braços para conseguir um pouco de calor, respondeu: Vou iniciar este assunto e o finalizarei outro dia. Já está ficando tarde. A igreja física pode ser comparada com um hospital. Infelizmente, existem hospitais onde seus médicos ou pastores não têm diplomas ou conhecimento suficiente para exercerem a função. Eles diagnosticam, medicam, realizam tratamento que provocam delírios e uma falsa sensação de cura. Para vocês terem uma ideia, eles tratam câncer com aspirina. Dentro destes hospitais, existem pessoas que nem sabem que estão doentes, outras que estão procurando a cura em hospitais ineficientes, achando que é o melhor lugar. Mas é importante dizer que todos os seres humanos são pacientes cuja doença é o pecado. E o único remédio para a cura é o sangue de Jesus. Como vocês já aprenderam sobre as características da igreja verdadeira, posso explicar com mais dinamismo o assunto. Mas antes vou responder sua pergunta, Alex. Existem muitas pessoas que herdarão o reino de Deus sem terem ido a uma igreja. Um bom exemplo são as tribos indígenas. São pessoas que nunca entraram em uma igreja. Entretanto, estarão com Deus, porque as maneiras que Ele utiliza para se apresentar ao ser humano são diversas. E uma delas é através da natureza. Podemos encontrar esta passagem bíblica em Romanos capítulo 1, versículos de 19 a 20. Porquanto o que de Deus se pode conhecer neles se manifesta. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Agora é o seguinte, meu querido, é necessário dizer que quando se sabe o que de fato é a igreja, então não se tem desculpas para não frequentá-la. Notando que seu professor estava numa situação desconfortável devido ao clima curitibano, disse Alex: Tome, vista essa jaqueta. Não estou com frio. Essa camiseta manga longa é quente. O senhor com essa camiseta pode pegar um resfriado. Tem que andar prevenido, amigo. Na sua idade o organismo fica mais frágil. Daí para ficar doente é um pulinho. Obrigado, filho. Você é muito amoroso. E tem mais. Hoje o senhor vai dormir na minha casa.
Vai trocar essa roupa, tomar um banho e dormir bem quentinho. Como já disse, não deve ser igual ao conforto do seu lar, mas tudo o que eu puder lhe oferecer será de coração. Miguel sorriu e o abraçou apertado. Espreguiçando-se ao contemplar aquele afeto, perguntou Júlia. Então nos explique, seu Miguel, o que de fato é uma igreja? Na Bíblia, a palavra igreja é uma tradução do grego eklésia, que significa chamado. Em hebraico é kal, que significa reunião ou congregação. Essa expressão era usada em relação a qualquer assembleia que se reunia através de um convite ou chamado. Desde o Antigo Testamento, Deus teve a sua igreja formada por aqueles que o obedeciam. Como, por exemplo, Adão, Sete, Noé e sua família, Abraão, Moisés, Elias e muitos outros. No Novo Testamento, Jesus inaugurou a sua igreja composta pelos judeus convertidos e gentios que creram nele e obedeceram aos seus mandamentos. Esta igreja perdurou durante séculos e existirá até a volta de Jesus. Em Apocalipse, capítulo 12, versículo 17, o povo de Deus é chamado de remanescente, ou seja, a minoria ou parte restante. Vejamos a passagem. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Esse povo é representado por aqueles que ouvem a voz de Cristo e obedecem às suas ordens. Vocês aprenderam nos estudos passados que Cristo é o cabeça da igreja. Como diz aqui, em Efésios, capítulo 5, versículo 23, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo Ele próprio o Salvador do corpo. Ele é o Salvador do corpo, ou seja, a igreja, os remanescentes, é o corpo de Cristo. E sobre esta união da cabeça, Cristo, do corpo, a igreja, quero citar 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 12 a 27. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E, se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários, e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra, porque os que em nós são mais nobres não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E, se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular.
O que se entende com isso? Simples. Tomarei um dos membros, o braço, por exemplo. Se um dos braços for separado do corpo, então ele apodrecerá, pois estará desligado do corpo. Assim são as pessoas que estão fora da igreja. São membros desligados do corpo de Cristo. São pessoas que estão deixando de receberem nutrientes necessários para a sobrevivência, deixando de receber bênção que somente aqueles que estão ligados ao corpo e à cabeça podem receber. Por isso é necessário que se vá a uma igreja quando se tem consciência da sua importância. Se lermos os Salmos, capítulo 111, versículo 1, acharemos a seguinte passagem: Louvai ao Senhor, louvarei ao Senhor de todo o meu coração, na assembleia dos justos e na congregação. Querido Alex e querida Júlia, é dentro da igreja que você irá receber os dons espirituais para pregar o Evangelho. É dentro da igreja que você irá receber forças para esperar a vinda de Jesus. Ouça o que diz no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Agora ficou claro. Respondeu Alex, fazendo uma cara de espantado. Então foi usada uma metáfora. O corpo é uma metáfora. Sim, e existem mais 3: noiva, família e templo. E como funciona no caso da noiva? No caso da noiva, funciona assim. A igreja é representada como noiva e o Senhor como noivo. Sei que não nos aprofundamos, mas vocês lembram do clamor da meia-noite, não lembram? Eles apenas balançaram a cabeça, dizendo que sim. Muito bem. Então escutem outra passagem referente ao noivo e à noiva. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, diz: Porque estou zeloso de vós, com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. E Oséias, capítulo 2, versículo 19: E desposar-te-ei comigo para sempre. Desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade, e em misericórdias. E este amor de Cristo pela noiva, a igreja, é tão profundo que a si mesmo se entregou por ela. É o que diz em Efésios, capítulo 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. E no verso 27, completa dizendo que quer encontrar a sua noiva pura ao retornar à terra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Não é um lindo romance? Júlia suspirou e sorriu. Um outro exemplo está no termo família. A igreja é considerada uma família. Podemos confirmar abrindo em Efésios capítulo 3, versículo 15, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Amados, Deus recebe seus filhos através da adoção. Está em Romanos capítulo 8, versículo de 14 a 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Também recebe através do nascimento. Vejamos João capítulo 3, versículo 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Essa é uma comunidade onde as pessoas são amadas, respeitadas e reconhecidas. Disse Júlia ao folhear a Bíblia. Com toda certeza. E a última metáfora utilizada é o templo. A igreja é o edifício de Deus.
o templo onde habita o Espírito Santo. Podemos conferir em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 9 a 16. Porque nós somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nesta parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Jesus é o fundamento e a pedra angular. Pedro diz isso em 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 4 a 6. Seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Alex folheou rapidamente a Bíblia e questionou. Pastor, minha mãe sempre disse que Jesus escolheu Pedro como fundamento de sua igreja. E agora o senhor acabou de dizer que o próprio Jesus é o fundamento. Ela disse que Pedro tem as chaves do céu. Até as pessoas costumam dizer que quando está chovendo muito é porque São Pedro abriu a torneira. Mas a passagem que eu estou me referindo está aqui em Mateus, capítulo 16, versículos 18 a 19. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Como entender melhor esta questão de Pedro ser visto como o fundamento de sua igreja? Primeira questão a ser lembrada é a questão da doutrina da morte. Neste momento, Pedro descansa o sono da morte, aguardando a volta de Jesus. Aí já cai por terra tudo isso que sua mãe e tantos outros pensam. Mas digamos que não fosse assim. Então devemos ler 2 versículos antes, onde Pedro diz: E Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Neste contexto, Pedro afirma que Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. E em seguida Jesus fala: sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Uma breve análise etimológica ajudará a entender. Também eu te digo que tu és Pedro, grego, Petros, igual uma pedra pequena. E sobre essa pedra, grego, Petra, igual rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mostrando ter entendido, Júlia comentou. Então Jesus afirmou para Pedro que a pedra sobre a qual seria edificada a igreja era ele mesmo, o próprio Jesus. Pois Jesus é a rocha, a pedra angular na qual foi fundamentada a sua igreja. E se eu não me engano, Jesus afirma ser a rocha quando lemos o livro de Mateus, capítulo 7, versículos 24 e 25. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha.
E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Exatamente, Júlia. E se lermos em Isaías, capítulo 28, versículo 16, encontraremos a seguinte passagem. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Ou seja, mestre, ela nunca poderia ser estabelecida a partir de um ser humano imperfeito. Jesus é a principal pedra de esquina. Isso mesmo. E a passagem que esclarece bem o que você acabou de dizer está em Efésios, capítulo 2, versículo de 20 a 21. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor. A palavra de Deus é perfeita, não tem... Miguel parou o que dizia e fez silêncio. Acabou por entristecer seu semblante visivelmente. Alex e Júlia se preocuparam com ele e perguntaram se estava tudo bem. O silêncio continuou tenebroso, ensurdecedor. Aquela foi a primeira vez que seu aluno o viu chorar. Era um choro contido, pesado e contagiante. A insistência do casal em saber o que estava acontecendo rompeu o silêncio do mendigo, fazendo-o falar com a voz travada pela tristeza. Vocês estão ouvindo? Alex e Júlia se esforçaram, mas não escutaram nada de anormal que tivesse ligação com aquela tristeza repentina. Então o mendigo perguntou novamente. Não conseguem ouvir o que vem do estádio? Ah, sim, o cântico da torcida. Mas o que tem isso, mestre? Filho querido, percebe como eles vibram e cantam alegremente todos juntos? Consegue ouvir a força que tem a multidão unida celebrando a felicidade por estarem ali, contemplando o momento? Complacente, Júlia perguntou com todo o carinho possível. Mas, senhor Miguel, por que isso lhe deixa tão triste a ponto de chorar? Júlia, minha doce menina, estas pessoas estão dando o máximo de suas vozes para adorar um time, um clube de futebol. Elas explodem de felicidade quando um gol é marcado, quando o seu time sai vitorioso. Como acha que o Pai do Céu se sente em ver suas criaturas adorando algo sem valor nenhum para suas vidas com tanta alegria? Como acha que o Criador se sente quando estas mesmas pessoas vão à casa de Deus e não conseguem nem resmungar um hino de louvor a Deus? Ou, na melhor das hipóteses, cantam baixinho para que ninguém os escute? Como você acha que Deus se sente quando uma pessoa se batiza e a igreja bate palmas sem ânimo, sem euforia, sem prazer, sendo que o momento é muito mais maravilhoso do que um gol? Como você acha que o Senhor se sente quando alguém vence na vida dizendo não a um pecado que vinha infernizando a sua vida? E ninguém vibra com a real vitória. Essas pessoas fazem coisas grandiosas pelo time do coração, mas não são capazes de se ajoelharem por 10 minutos para agradecerem a Deus. Elas estão aptas a ficarem 2 horas de pé cantando com toda a força, mas reclamam de ficar 1 hora sentada dentro de uma igreja. Vocês não acham que eu deveria me chatear com isso? Vendo as pessoas fazer tudo o que o inimigo quer? Vocês têm alguma dúvida se eu deveria me manter feliz ao ver este rebanho trocando a salvação, a vida eterna, por algo totalmente passageiro? Minhas lágrimas saem de dentro do meu coração com a certeza de que o mundo está escolhendo os prazeres da carne ao invés dos prazeres da felicidade sem fim. Entretanto, meus amados, dizia ele, tentando esboçar um novo sorriso. A felicidade por levar uma alma para Deus é imensurável. A alegria que tenho em tê-los aqui, estudando a palavra de Deus, é muito maior do que este sentimento melancólico. É por isso que eu não me canso de dizer que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende verdadeiramente.
O velho e sensível Miguel continuou falando e elogiando o casal até restabelecer seu contentamento. Os parabenizava de tal forma que acabou por deixá-los sem jeito. Enquanto falava, um jovem vestido com uma jaqueta larga, uma calça cheia de bolsos e uma touca se aproximou perguntando num tom sério: Olha só que casal bonito, sentado aqui na saída do bosque. E então, tiozinho, será que tem algum trocado para eu fazer uma boquinha ali no boteco? Júlia ficou apreensiva com a atitude do rapaz, que fisicamente não inspirava confiança. Enganchou seu braço no do Alex e disse a ele que desse o que tinha sobrado na mochila. O tranquilo Alex respondeu: Calma, Júlia, está tudo tranquilo. Nosso amigo só quer um pouco da nossa comida. Não concorda, Miguel? Perguntou, olhando para o mendigo, que apenas observava. O suspeito rapaz, desconfiado, argumentou: Ô tiozinho, não brinca comigo não. Que negócio é esse de Miguel, maluco? Que Miguel o quê, velho? Tá achando que eu sou doidão, é? Tá tirando uma com a minha cara? Tô vindo aqui na maior humildade pedir um trocado e você fica de gracinha com a minha cara, tio? Calma aí, parceiro. Respondeu Alex, tentando explicar o mal-entendido. E desculpa, pode parecer estranho por ele estar mal vestido, mas ele está com a gente. Esqueci de lhe apresentar meu amigo e pastor Miguel. O jovem esquisitão perdeu a paciência e começou a falar alto com eles. Então Miguel falou baixinho a Alex: Deixe pra lá. Não são todos que conseguem me aceitar do jeito que sou. Não insista, filho. São poucos os de coração aberto à verdade. Muitos ainda estão petrificados. Apenas decida se vai dar o que trouxemos a ele ou não. Deixa que o resto irá acontecer naturalmente. Faça isso e depois vamos embora. Alex começou a separar a comida que sobrara e a colocar na sacola plástica. Doou praticamente todo o alimento, dizendo que dinheiro eles não tinham, mas que se quisesse a comida, podia levar. Com pressa, o rapaz respondeu que podia ser aquilo mesmo, que eles eram pessoas de sorte, pois estava num bom dia. Pelo contrário, iriam sentir o peso do braço dele devido à gozação de Alex. Então, pegando a sacola, saiu a passos largos rumo a uma rua com pouca iluminação, sem ao menos agradecer. Alex entendeu que o que acabara de acontecer de fato não passava de um assalto realizado por um jovem drogado, esfomeado, por qualquer coisa que fosse, comida, dinheiro, drogas ou até mesmo confusão. Se levantando, Júlia achou melhor que realmente voltassem para casa, pois o jogo já estava terminando, o vento ficando cada vez mais gelado e, com ele, a chegada de um anoitecer sem garantia de que tudo pudesse acabar bem. Sendo assim, atravessaram todo o bosque fazendo o trajeto de volta rumo à Vila Santana. No caminho, já dentro do carro, Alex pediu a permissão de Júlia para ligar o rádio em busca de notícias sobre a penitenciária de Catanduvas. Passando as estações, não encontrou nada a respeito, mas deixou sintonizado na rádio informativa da cidade. A volta para casa não foi tão rápida quanto a ida ao bosque, devido ao movimento de veículos que retornavam do centro para o bairro. Para piorar a situação, uma obra na BR-116 estava deixando o trânsito mais lento do que o normal. Já passava das 18 horas quando o noticiário informou sobre o caso que Alex tanto aguardava. Nesta madrugada de domingo, quando o COP entrou no pavilhão onde se encontrava Barba Branca e os reféns, teve fim a rebelião solidária. Tudo terminou quando Barba Branca exigiu um lanche reforçado com uma latinha de cerveja bem gelada. Os policiais responsáveis se apressaram em colocar um medicamento de efeito rápido no meio do lanche para dopá-lo. Enquanto o meliante matava sua fome, o COP se preparava para invadir e dominá-lo. Minutos depois, ao sentir tonturas, percebendo que alguma coisa não ia bem, tentou manusear a sua arma, mas não teve tempo. Aquele era o momento que os policiais estavam esperando. Barba Branca foi alvejado com munição de borracha, o suficiente para derrubá-lo. Feita a prisão, o bandido foi levado para uma cela especial, onde permaneceu preso até às 8 horas da manhã. Barba Branca não havia feito nenhuma vítima. Realmente era uma de suas táticas para pressionar os policiais. De forma misteriosa, Barba foi encontrado morto, pendurado com a camisa enrolada no pescoço. Não se sabe como ele conseguiu a proeza,
já que não fazia uso de nenhum móvel que lhe permitisse o suicídio. O diretor da penitenciária desconfia de uma revolta por parte dos funcionários. O caso será avaliado. Enquanto isso, os suspeitos pelo crime estão afastados do cargo e o que acompanhamos foi uma ação eficaz da polícia e uma administração totalmente despreparada da diretoria da penitenciária. Até que me provem o contrário, eu disse o que disse e está registrado. Da penitenciária de Catanduvas para a Rádio Informativa, Portinari Valente. Aquele noticiário pegou o casal de surpresa. Júlia mostrou um ar de alívio com o que escutara. Alex comentou, após um belo suspiro, que assim era melhor, que havia um a menos fazendo hora extra no mundo. Porém, uma dúvida lhe veio à cabeça. Alex acreditava que seu amigo mendigo estava falando deste evento quando pediu para que não abandonasse a fé, para que se alegrasse na esperança, para que fosse paciente na tribulação e, o mais importante, para que perseverasse na oração, no intuito de se tornar forte para o que haveria de vir. Mas se não era este evento, o que haveria de vir? A que se referia o mendigo profeta? Por que ele e Júlia deveriam deixar o futuro chegar sem temor e, acima de tudo, confiar em Deus? Miguel, deitado no banco de trás, notou o bem-estar nas palavras comentadas sobre a morte de Barba Branca e os censurou dizendo que, por mais que a pessoa fosse de má índole, não se devia sentir algo bom por ela ter morrido, pois, na verdade, aquela notícia trazia a vitória no esforço de Satanás em querer desviar as pessoas do caminho do Senhor. Que, no fundo, era triste e não alívio, pois Deus estava presenciando a morte eterna de mais um filho seu. Fez com que eles tomassem como exemplo a morte de um ente querido devido a um câncer. Assim, o casal pôde refletir se de fato aquele momento era satisfatório ou não. Depois de um momento de silêncio, interrompido pelas buzinas, Júlia foi a primeira a pedir desculpas. Em seguida, ainda sem saber se concordava com seu professor, Alex fez o mesmo, sem disfarçar sua indecisão. O relógio no painel do carro marcava 18h57 quando Júlia estacionou em frente ao portão da casa de Alex. Ele, procurando um pouquinho de privacidade, pediu para que o mendigo fosse abrindo o portão, a porta e as janelas. Miguel, sabendo do objetivo de seu aluno, de forma carinhosa, aceitou, pedindo a eles juízo. A sós, um beijo aconteceu. Um beijo foi compartilhado com uma vontade sem igual. A ansiedade despejada pelo rapaz foi tanta que a bela moça teve que se desvencilhar para não se afogar. E tentando controlar a situação, Júlia disse ter achado o estudo diferente dos demais, ter sentido como se fosse um conselho de pai para filho, e disse ter achado um pouco estranho por Miguel colocar as palavras como se eles já fossem casados há anos, principalmente pela situação das filhas. Perguntou a Alex como alguém poderia falar daquela maneira, dizendo que eles teriam mais de uma filha, sendo que ainda nem haviam formalizado um namoro. Sua resposta foi imediata e objetiva. O que você esperava? Ele é um profeta. E da minha parte, me alegrei com a notícia. Misturado com risos e beijos, Alex também fez seu comentário sobre o estudo. Disse crer piamente na Bíblia, mas achou um pouco exagerado a parte nutricional e de como um cristão devia se vestir. Explicou que não duvidava e nem era contra, que tentaria adequar seu estilo de vida às novas formas apresentadas por Deus, mas que, devido ao novo ensino, achava estranho fazer o caminho contrário do mundo se reeducando, principalmente na alimentação. A sensação que ele tinha era como se tivesse que nascer de novo, pois sua vida era diferente de quase tudo que aprendera até aquele momento. E, sem perder tempo, aproveitou o gancho deixado por Júlia e fez um pedido formal de namoro. Júlia, você sabe, minhas intenções com você são as mais positivas possíveis. Estamos caminhando juntos num aprendizado fantástico. Você disse que me acha diferente dos outros homens e que gosta de mim. Se o seu gostar está classificado no nível da paixão, então nos igualamos a ponto de formalizar a nossa relação. Basta você aceitar o meu pedido de namoro. Confie em mim. Júlia baixou a cabeça e respondeu. É que eu já escutei tanto isso. Confie em mim, não vou te decepcionar, vou te fazer feliz e assim por diante. Você consegue me entender? Estou traumatizado. Então faça melhor. Entregue nas mãos de Deus.
Diga a ele que você quer muito estar comigo, mas que tem medo de se machucar novamente. Tenho certeza que ele irá te responder. Eu já fiz isso. Deus sabe como eu quero permanecer contigo. Não quero que você vá embora. Então, meu amor, me dê uma chance para provar o quanto também te quero. Desculpa lhe perguntar isso. Não quero te ofender. Mas é sério que você me considera seu amor? Alex se preparou mentalmente e respondeu com voz firme e apaixonante. Júlia, desde a primeira vez que te vi, eu senti algo diferente e sem explicação. Quando você reapareceu na minha frente, lá na oficina, não tive dúvida de que tinha um toque do destino a nosso favor. Quando as coincidências começaram a surgir, não pude deixar de me envolver mais nessa história. E agora, nesse momento, com a lua por testemunha, eu posso afirmar com todas as letras que... Uma ligeira pausa, um olhar profundo, a mão no rosto de Júlia e a conclusão. Que eu te amo. Enquanto se beijavam, Júlia se emocionava com aquele sentimento. Não conseguiu segurar as lágrimas, muito menos as palavras. Sim, eu aceito namorar com você. O coração de Alex quase saltou pela boca de tão rápido que batia. Parecia que um peso muito grande lhe saíra das costas. Uma sensação confortável e muito prazerosa se fez presente naquele momento. Contudo, Júlia continuou. Nada do que eu pedi antes a você foi mudado. Preciso que a gente vá com calma. Outra coisa que é bom que você saiba desde já, não gosto de ser pressionada. Tudo que eu tiver que fazer, farei por amor, não por pressão. E se eu digo isso hoje, é porque no passado já fiz muita coisa só para agradar as pessoas. Não acho correto viver assim. Espero ouvir de você sempre a verdade, por mais insignificante que ela seja. Me diga sempre a verdade. E agora uma confissão. O que está me motivando mais a aceitar este namoro, o que está me fazendo dizer sim ao invés do não, é pelo conjunto de coisas que eu vi em você. É pelo seu estilo de vida, pela sua força de vontade em querer mudar, pelo seu modo carinhoso e romântico, por você também estar buscando as verdades bíblicas e algo que prezo muito, sua atitude como homem com H maiúsculo. Ou seja, se este kit de qualidades começar a se despedaçar com o tempo, com a rotina, então saiba que será o fim. Alex notou que o discurso ainda era de alguém sem confiança e realmente traumatizada pelo ex-relacionamento. Então, cortou sua frase, colocando seus lábios no dela e se afastando novamente, disse: Me perdoe por te interromper, eu não fiz por mal. Mas eu preciso lhe dizer que sou o que sou. E serei sempre assim, até que você me prove não merecer meu amor. E se esse dia chegar, tenha certeza que eu terei feito de tudo para continuar te amando. Que tirei de mim forças para manter viva a chama da paixão. Mas que pelo fracasso da união, eu lhe direi que não dá mais para continuar assim. E que estarei orando fervorosamente para que Deus possa mudar nossas atitudes, pois foi isso que acabamos de aprender. Não se separa assim por qualquer coisa. Não posso lhe prometer que você será a mulher mais feliz do mundo, mas lhe prometo que darei 100% do meu amor. Não posso prometer que minha vida será sempre a mesma, mas lhe digo que tudo o que tiver ao meu alcance para lhe dar conforto e paz de espírito, eu farei. Não lhe prometo nada, mas te ofereço tudo o que tenho e sou para a nossa felicidade. E se o amor que sinto por você me permitir lhe cobrar alguma coisa, só te peço respeito. Creio que esta palavra resume muita coisa em uma relação. Saiba que eu estou em busca da felicidade e comecei a encontrá-la quando um senhor que cheirava mal, com roupas rasgadas e um jeito manso de falar, apareceu na minha vida e me apresentou o amor de Deus. Creio que essa felicidade já seja mais do que suficiente. Entretanto, Júlia, humanamente falando, já passou da hora de conquistar a felicidade através de alguém que me deixe amar. E este alguém é você. Não teria lógica usar esta oportunidade que eu estou tendo agora para saborear apenas a cereja do bolo. Primeiramente, isto seria uma injustiça comigo mesmo. Em segundo, eu estaria fazendo algo totalmente contrário às minhas ideologias, que tenho de um homem para uma mulher. Consegue entender onde eu quero chegar?
Júlia escutou cada palavra atentamente, com os olhos direcionados aos dele, e emudeceu até que terminasse. Compreendeu que por trás daquele rosto não tão belo, daquele corpo fora dos padrões elitistas, havia um homem que definitivamente se encaixava no perfil em que procurava. Sem ter o que dizer, devido à satisfação produzida por Alex, o beijou com toda a segurança. Agora vai, gatinho. Não deixe o velhinho sozinho. Eu vou te ver amanhã? Infelizmente, eu estarei com o dia cheio na clínica e tenho muitas visitas para fazer. Creio que vou chegar mais tarde. Possivelmente estarei cansada e acho melhor tomar um banho e ir direto para a cama. Seu novo companheiro foi compreensivo e respondeu que estava tudo bem, que sentiria sua falta, mas que se fosse para o bem dela, não insistiria. Assim sendo, se despediram como manda o romantismo e cada qual foi para sua casa. Miguel já se encontrava limpo, com roupas novas, perfumado e esticado no sofá. Tinha numa das mãos a foto da família, sob a outra o peludo, que manhosamente miava quando o mendigo parava de passar-lhe a mão. Alex olhou de canto, ignorou a cena e disse que também estava louco por um banho, que seu amigo ficasse à vontade e que se quisesse comer mais alguma coisa, era para buscar na cozinha. 20 minutos depois, reapareceu com um olhar brilhante e um sorriso de canto a canto. Quando questionado do porquê do semblante, respondeu que firmara o relacionamento com Júlia e em seguida escutou de seu amigo algo que lhe incomodou. Primeiramente, foi parabenizado pela conquista. E, em segundo lugar, Miguel disse que poucas vezes o tinha visto tão feliz em conhecer Jesus, mas já seus sentimentos pela moça estavam sempre dando brilho a seu rosto. Alex reprovou o comentário do mendigo, dizendo que cada pessoa reagia de uma forma ao conhecer a palavra de Deus e ao conhecer alguém humanamente especial, que dificilmente seria igual a ele, um homem exemplar, pois tinha somente 32 anos de idade, que ainda estava no auge da vida e que cada coisa era uma coisa. Ousou em dizer que muitas vezes achava um certo exagero viver da forma que Miguel vivia, totalmente esquecido das coisas do mundo. Explicou e deixou bem claro que não considerava errado, porém disse que o que ele fazia era feito de uma maneira acima do normal, quase que humanamente impossível para alguém com tão pouca idade e tão incluso numa sociedade espiritualmente descrente. Seu amigo entendeu que Alex ficara um pouco chateado com a verdade, porém sabia que era totalmente normal. Afinal, o conhecimento é progressivo e ninguém consegue entender que o relacionamento com Deus é mais real e muito mais seguro que qualquer relacionamento humano. Então, para não entrar em uma situação desagradável, aceitou as palavras de Alex, que pediu desculpas pelo jeito ofensivo de falar. E, tentando arrancar algo do mendigo, perguntou: Mestre, como o senhor consegue ser tão correto como se o senhor realmente fosse um profeta? Porque estou ligado ao Pai do céu a todo instante. Mas não se atormente, filho. Entendo você. Apenas não quero que esqueça que a felicidade plena está na fonte da vida, que é Deus. Analisei a foto da sua família, de como vocês estavam felizes naquele dia. Sei que não é fácil estar longe de quem amamos. Deus age assim também. Fica a observar os seus filhos amados felizes com as coisas erradas do mundo. Não estou me referindo ao seu caso, mas daqueles que, por causa das coisas do mundo, se distanciam dele. Não me entenda mal, querido. Você não está errado em amá-la, de forma alguma. É como eu disse, entendo você. Só gostaria de ver seus olhos brilharem da mesma maneira que brilham quando está junto com a Júlia. O senhor se expressa como se fosse o melhor amigo de Deus, conhecedor até mesmo das coisas celestiais. É cheio de mistérios, parece saber mais do que qualquer um. Por isso pensei que o senhor fosse um profeta. É muito difícil viver do jeito que o senhor vive, amando sem olhar a quem, se dedicando a passar a palavra de Deus até para aqueles que te ignoram. É difícil levar a vida assim, sendo tão fiel, como um profeta mesmo, totalmente entregue a Deus. Mas fique tranquilo, pastor, terei tempo para aprender e reeducar minha vida quanto às minhas atitudes cristãs. Miguel sorriu timidamente. Conversaram por alguns minutos, até que seu convidado aconselhou que fossem dormir. E assim foi feito. Alex fechou a casa, arrumou a cama que seu amigo iria repousar
fez o mesmo com a sua, e depois de alguns minutos, o único som que se escutava era do cantarolar dos grilos.